Vamos lá então. Então, bom dia a todos. Primeiramente, né, muito obrigado a todos que estão aí prestigiando. É a minha primeira palestra na PGConf. Eu já participo do evento desde 2022, na verdade. E trabalho com Postgres há quase 10 anos já. Atualmente, eu sou gerente de engenharia da Timbira, né, então meu nome é Guilherme. Vamos passar por algumas coisas que eu trouxe aqui, que foi um apurado do meu TCC. Eu fiz uma repaginada nele, que eu gostaria de conversar. Então, falando um pouquinho de mim, né, como eu falei, meu nome é Guilherme Barreto, eu sou gerente de engenharia da Timbira, trabalho com banco de dados há mais de 20 anos. Comecei a trabalhar com banco porque ninguém quis. Acabou que caiu para mim e eu tô nesse mundo desde então, né? Então tenho 41 anos, sou do Rio Grande do Sul, né? E trabalho atualmente então com pessoas incríveis aí para poder ajudar no desenvolvimento delas, né? Bom, eu quero falar então sobre um insight que eu tive, que é a questão de dados ser o novo petróleo. Todo mundo já falou sobre isso. E, na verdade, eu quis trazer um pouquinho diferente para fugir do clichê. Mas, para isso, a gente precisa entender algumas coisas, né? E eu trouxe aqui alguns dados, né? Que em 2025, a estimativa é que o mundo vai ultrapassar 180 zettabytes de dados gerados. Isso é mais do que o somatório dos últimos 20 anos. Só que a gente tem um problema, que mais de 80% desses dados, eles nunca serão utilizados. Então, nós temos uma situação bem caótica em alguns centros, em alguns cases, justamente por esse excesso de informação, que na verdade não é um excesso de informação, e sim uma sujeira, né? Então, aqui eu vou trazer algumas coisas sobre o porquê que se fala que os dados são o novo petróleo, né? A gente sabe que é um clichê, como eu falei, né? Mas a gente não está percebendo o quanto a gente está criando uma poluição silenciosa. E aqui, gente, tem uma citação que eu trouxe aqui do Clive Humb, que são: os dados são o novo petróleo. Por quê? Porque eles são valiosos, mas se não forem refinados, não podem ser realmente aproveitados. E aí, acho que fazendo um contraponto com a palestra anterior ali sobre a importância do backup, né? Do que adianta a gente ter dados tão defasados ou problemáticos, vamos dizer assim, né? Então, gente, aqui eu trouxe alguns pontos que foram baseados até no MBA que eu fiz sobre inteligência artificial, que são o porquê os recursos dos dados são tão valiosos, né? Eles podem impulsionar muito, podem gerar uma personalização em massa, trazem muita eficiência operacional. A gente pode aplicar isso em modelos preditivos, IA, etc. E são ativos invisíveis, mas eles têm um impacto econômico real. Por que isso? Hoje em dia a gente conversa com qualquer CEO, qualquer gestor, e a gente percebe o quanto a gestão de conhecimento se torna cada vez mais importante e quanto a gestão dos dados se tornam mais importantes. Até porque, se a gente não tiver isso consolidado, ele só é mais uma sujeira armazenada. Aqui, para vocês terem uma ideia, a receita da Alphabet, que é do Google, ultrapassou 300 bilhões de dólares em 2023, sendo mais de 80% provenientes de publicidade baseada em dados comportamentais. Aquela famosa coleta que a gente faz, aquela pesquisa que a gente faz, ou mesmo aquela
conversa em voz alta que a gente tem com algum amigo e do nada começa a aparecer aqueles anúncios exatamente do que a gente estava conversando, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter pego isso. Então, eles utilizam um comportamento baseado no que eles coletam da gente. E aqui eu trouxe o porquê, a similaridade de se falar tanto que dados e petróleo na mesma frase. Porque ambos têm recursos brutos e eles precisam ter um refino, ter uma curadoria, uma análise. E também só serve se tiver um valor aplicado. E ambos podem causar impacto global, né? O petróleo, infelizmente, já estamos em fontes aí se esgotando, né? E os dados estão cada vez mais sendo gerados, mais sendo produzidos, mais sendo armazenados. Então, isso é bem importante da gente pensar, tá, gente? Na questão global, né? Agora a gente está tendo problemas geopolíticos aí, né? E a gente não sabe, na verdade, o impacto que isso pode causar. Tá? Por quê? Porque sem dados, nós somos apenas uma pessoa com opinião. Isso aqui foi um estatístico, que é o J. Edwards Deming. Ele trouxe isso aqui, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Então, desde muito tempo se fala nessa coleta de dados, né? Só que a poluição informacional, ela tem um custo do excesso. E quando a gente fala de poluição informacional, nós estamos falando numa palavrinha que é infoxication. A infoxicação, né, ela nos traz não só pelo excesso, mas que excesso de informação é diferente de conhecimento. Por quê? Porque, em média, gente, estudos recentes apontam que cada pessoa consome 35 GB de informação por dia. E nós lemos aproximadamente 100 mil palavras por dia. Tomamos até 35 decisões por dia, ou menos, né? Pessoas também, isso aqui é um dado médio, mas muitas dessas decisões são baseadas em ruídos. Nós vimos, inclusive, recentemente, gabinetes de fake news, etc. E pessoas consomem aquilo, principalmente assim, se está na internet, então é verdade, né? Tomam como verdade, causando uma praticamente nova doença, que é a ansiedade digital, fadiga cognitiva. Quantos de vocês já chegaram no final do dia e eu só quero ficar quieto, no silêncio, né? E um novo burnout, que é o burnout informacional. Com isso, gente, a desinformação em escala, ela se torna um dos problemas mais críticos assim na sociedade atual, porque as pessoas acabam achando que elas têm direito a que as pessoas têm que acolher aquela opinião delas como verdade, e quem não concorda está errado. Então, acaba gerando sempre conflitos desnecessários que a gente realmente não percebe, né? E muitas vezes até nem sabe por que eles estão acontecendo. Bom, voltando aqui, nós estamos falando de poluição invisível, né? Essa poluição invisível, ela não é só pelo excesso, mas sim pela falta de estrutura e de contexto que muitas pessoas deixam de ter por consumir algumas coisas que são incorretas ou de fora do contexto geral que elas se propõem a ser, né? Então, 90% dos dados do mundo eles foram criados nos últimos 2 anos. Isso acontece muito porque
Porque os dados eles são exponenciais. Então a quantidade de armazenamento de dados em um ano para o outro, ele aumenta muito. Desculpa, pessoal. 80% dos dados, eles não são estruturados de uma forma que permita que essa análise seja feita de uma forma onde haja um baixo custo cognitivo para a gente poder entender eles. Isso faz com que aqueles primeiros dados que eu trouxe, de a quantidade de dados que é coletado versus a quantidade de dados que são estudados, analisados, seja tão diferente. E aí propiciam a criação de sistemas que viciam o comportamento. Eu não estou aqui para falar sobre nenhuma delas, né? Mas essas plataformas elas existem e elas acabam viciando as pessoas nos comportamentos. Então, eu trouxe alguns exemplos clássicos, reais, de casos reais que acontecem. Mas eu queria trazer primeiro um outro insight, que é de um biólogo, que é o E.O. Wilson, que ele trouxe em 98 esse contexto de que estamos intoxicados por informação, mas famintos por sabedoria. Eu acho que isso aqui representa bastante o que nós estamos passando hoje, porque nós temos as informações, mas o que nós estamos fazendo com elas acaba gerando um problema para a sociedade e gerando mais desinformação do que propriamente sabedoria. E aqui eu trouxe alguns casos reais. Como eu falei, eu quero fugir um pouco do clichê, mas eu preciso trazer também coisas consistentes do que são praticamente todas as pessoas conhecem. Então, o poder e o perigo dos dados. No caso de Cambridge, que em 2016, mais de 87 milhões de usuários do Facebook foram coletados de forma indevida, gerando uma segmentação psicológica para manipular o voto das pessoas, que impactou diretamente na eleição dos Estados Unidos e do Reino Unido. Outra questão que eu trouxe aqui, que eu falei sobre as plataformas que viciam, nós hoje estamos vivendo um vício da dopamina, né? A gente precisa ter um feed infinito, recompensas rápidas, mais dados de retenção. Então, quanto mais as pessoas ficam viciadas naquela mesma situação, naquela mesma tela, mais e mais e mais e mais elas querem consumir. E isso aqui atualmente é chamado de algoritmo da dopamina. Nós temos, recentemente foi exposto alguns casos de exploração sexual infantil também, né, nas redes sociais. E crianças expostas a vídeo de baixa qualidade em ciclos viciantes geram um problema onde a gente tem muitas questões estruturais de famílias, tendo que... Eu, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos, eu tenho bloqueado tudo que eu posso no celular dela para evitar esse tipo de coisa. Então os dados são usados para personalizar justamente o que você busca, e de forma que até às vezes você nem sabe que está procurando, trazendo um vício informacional muito grande em tudo que a gente acaba consumindo. E aí, para fugir um pouco do clichê, eu trouxe aqui também um ecossistema invisível de dados que muitas pessoas às vezes não sabem que existe, né? A Prosus, que é uma empresa que ela é controladora de outras empresas, é uma holding,
que controla, como o iFood, o OLX, Decolar e Simpla. Ela tem a gestão dessas empresas, né? Então isso representa milhões de usuários, bilhões de transações entre diferentes setores, como alimentação, marketplace, turismo, eventos. Quem aqui comprou o ingresso para vir para o PGConf, né? E a passagem, né? Quem pediu comida no hotel? Qual aplicativo que a gente usou? E assim nós podemos citar vários exemplos, né? E aqui eu trouxe o que está em jogo, né? Isso aqui não está errado, tá? Isso aqui é um modelo de negócio. Não é essa questão que eu estou fazendo. Estou trazendo apenas a informação. Então, o iFood, eu tenho dados de localização, tenho preferências alimentares, tenho horários, frequências de consumo. A OLX me gera um perfil de compra, me gera um histórico de navegação, Decolar os destinos, datas, enfim. O Simpla, né, comportamento cultural, interesses, dados de pagamento, tudo isso interconectado, cruzado, podendo prever e influenciar o comportamento de uma forma invisível. Por exemplo, estou aqui em João Pessoa, o iFood me recomenda comidas típicas do Nordeste. A gente, desculpa. Isso é uma forma de praticamente manipular a tua vontade. Isso é bem interessante, porque a Shoshana Zuboff, que ela é autora A Nova Era do Capitalismo de Vigilância, traz que a nova economia não é movida por petróleo, mas por observação. E isso, quando a gente fala sempre, mais uma vez, dados sendo petróleo, justamente pelo contexto que eu já trouxe, acaba gerando uma necessidade de algumas respostas institucionais, que tem como princípio algumas coisas aqui, que nós vamos falar sobre isso, mas eu estou falando da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR, CCPA, que tem como princípios aqui, né, o consentimento. Então hoje, eu preciso consentir que a pessoa entre em contato comigo. Ainda funciona 100%? Não, né? Mas eu preciso saber e dizer qual é a finalidade desse contato. Ter transparência, segurança e uma retenção mínima. Que é o quê? O novo é velho. E o velho é mais velho ainda. Então, se há 6 meses eu estava tentando comprar um carro, por que uma empresa vai ficar procurando se ela sabe que eu já comprei? Porque eles conversam, e quando eu digo conversam, são troca de informação, né? Então, o novo é velho, o velho é mais velho ainda. E aí eu faço uma pergunta para vocês, que é ético coletar o que não se pretende proteger? E isso é uma questão bem polêmica, na questão da gente poder trazer à tona o que realmente a gente deve expor na nossa vida, né? E aqui uma outra questão é moralmente aceitável obter vantagem com os dados de pessoas que nem sabiam que estão entregando? Aquele famoso assim, ó, tu tem que aceitar isso aqui.
Se não aceitar, mas o que eu estou aceitando, né? As letras miúdas. Porque aqui, mais uma citação que eu trouxe do Eduardo Magrini, que a privacidade não é segredo, ela é controle. Nós precisamos deixar muito claro o que a gente precisa ou o que quer expor. Porque hoje a gente vive num mundo onde todo mundo está interconectado por uma rede, e essa rede eu quero expor meu prato de comida, meu cabelo, como eu entrei, como eu saí, como eu estou, como eu quero estar. E na verdade a gente acaba vivendo dentro de uma mentira, né? Muitas vezes. E aqui eu trouxe algumas abordagens de como sobreviver ao caos informacional. Porque isso aqui eu acho que é muito importante a gente saber o caminho que a gente pode seguir com base nisso, né? E aqui eu trouxe 2 casos que são para indivíduos e para empresas, onde para indivíduos, como a gente falou antes ali, o consumo seletivo de informação é muito importante, assim como o limite de canais e fontes que eu vou fazer consultas, né? E aqui eu trouxe um exemplo, tem um aplicativo chamado Feedly, eu utilizo ele, que ele junta algumas coisas, ele filtra algumas informações, fazendo uma curadoria de dados, ele buscando newsletters e junta informações tudo numa plataforma só. É uma forma da gente poder se blindar um pouco na questão do que consumir. E para empresas, a governança de dados nunca teve tão em alta, onde a gente tem que pensar sempre numa classificação e ciclo de vida daquele dado. Porque, como eu falei, o novo é velho e o velho é desnecessário, muitas vezes causando só um acúmulo de informação, né? Utilizar dashboards não decorativos, mas sim úteis. Saber exatamente o que a gente está buscando. Porque a qualidade de dados com dados sujos me gera uma decisão errada. E nós percebemos o acúmulo de decisões erradas à medida que a gente vai entendendo e criando essa inteligência de informação. Porque a gente tem uma escala de dados, informação e conhecimento. Nós precisamos ter mais conhecimento do que está acontecendo e não simplesmente só coletar por coletar as informações. E aqui eu trouxe um paradigma também, que os dados de verdade eles precisam servir um propósito. Aqui eu trouxe o menos é mais, né? Mas é clichê também, eu sei. Mas é importante a gente falar, porque a questão não é assim, eu só coletar o mínimo necessário, mas coletar alguma coisa que realmente possa ser útil, para eu poder ter alguma contextualização, onde eu possa ter essas informações interpretáveis, gerando um valor realmente para o que eu quero. E aqui, gente, eu trouxe para a gente poder conversar também algumas coisas que são: é petróleo ou é fumaça, né? É uma pergunta provocativa, porque os dados eles não são bons e nem são ruins. Eles dependem muito do que eles vão ser usados, né? E nós precisamos muito ter esse cuidado de como a gente pode transformar essas informações em inovação, em eficiência, em inclusão. Nós temos hoje cada vez mais o cuidado
em promover inclusões e como a gente pode fazer adaptação de processos, de aplicações, né? Eu participei de um projeto onde nós conseguimos fazer inclusão de pessoas com deficiência auditiva e também visual, que ele conseguia, através do teclado adaptado, fazer registro de informações de ticket. E isso foi muito gratificante. Por quê, gente? Para a gente não ficar gerando bolhas, vícios, manipulações e sobrecargas cognitivas, como a gente falou antes. E isso é um novo mal do século que tá começando a se proliferar por onde a gente vai vendo. E aqui, uma das informações que são mais impactantes para mim durante a minha pesquisa foi do jornalista Sidney Harris. Ele morreu em 86, tá, pessoal? 2 anos depois de eu nascer. Onde ele trouxe que o maior perigo não é que os computadores comecem a pensar como humanos, mas que os humanos comecem a pensar como computadores. Por quê? Porque com base nisso, a gente pode pensar muitas coisas de como a gente pode mudar coisas que os computadores apenas replicam. Então, assim, inteligência artificial tá aí, com certeza, né, ajudando muita coisa, mas a gente sempre vai ter o nosso tempero, o nosso pensar para a gente poder saber qual caminho seguir. E aqui eu trouxe já, abrindo para perguntas, eu não sei quanto tempo eu tenho. Oi? 20 minutos? Ah, tá ótimo. Eu trouxe aqui também o nosso QR Code da empresa, né, da Timbira. Ele é um centralizador, então aqui tem o PG Tribe, tem a nossa central de vagas, nós estamos contratando pessoas. Nós temos também o nosso site da Timbira. Então eu espero que todos vocês aí entrem e possam fazer algumas coletas de dados para nossas, né? E é isso, eu queria abrir para perguntas, então. Pode falar. Para a natureza, é um pouco... como é que eu vou me colocar assim? Nós temos uma questão de poluição para a natureza, por exemplo, em questão de data center, né? Quanto mais espaço eu preciso para armazenar, mais gera uma necessidade energética, por exemplo, né? Que também gera mais custo operacional também para todas as pessoas, né? Então, tem essa questão bem clara, assim. Então, para a natureza tem um impacto também, né? Até porque a gente hoje tem muito cuidado com isso, né? Então, sim, gera. Eu tenho casos, por exemplo, que eu estudei de pessoas que têm 25 anos de dados armazenados. Isso gera terabytes de informação desnecessária, né? Então, acaba tendo um custo em efeito cascata, né? Mais alguma pergunta, pessoal?
exatamente o que eu trouxe ali da questão de tá tão nós estamos tão cercados de coleta de dados que muitas vezes a gente nem pensa e já está sendo recomendado. Então, quando a gente fala sempre em poluição, né, em intoxicação, que é o excesso dessas informações, acaba sempre gerando um quê de e agora? O que eu faço? E acaba acontecendo isso que você falou. Tirar a tecnologia, afastar a tecnologia, até porque as crianças, principalmente, elas não sabem lidar com aquilo e a recomendação está ali, né? Então, é importante a gente falar sobre isso e trazer à tona essas questões para a gente que pode fazer ter o cuidado, né, com a nova geração e com a nova geração de dados, vamos dizer assim, fazendo um contexto, né, para a gente pensar mais nessa questão de governança mesmo e ver o que é realmente necessário, o que é viável e o que é descartável dentro do que a gente coleta, né? Sim. Sim. Justo. Essa pergunta é bem importante porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, na verdade, é qual o objetivo que eu quero chegar. E muitas vezes é natural que o objetivo ele vá mudando durante o percurso. Né? Mas o objetivo é a primeira coisa que a gente faz. Quando a gente faz o objetivo, a gente começa a levantar hipóteses, como tudo na ciência. Né? E entrando na questão técnica, eu sempre trabalhei na área técnica. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o porquê. Qual é o objetivo? Com base nesse objetivo, a gente começa a buscar outras informações internas, né, dentro do projeto, para que a gente possa estruturar isso da melhor maneira possível. Como você falou, por que eu vou coletar sexo, por exemplo, numa inscrição? Porque é importante para dentro da cartilha de conduta nós termos uma preocupação em não gerar nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de preconceito, né? Abusos, enfim. Então é muito importante a gente saber o motivo e o porquê que a gente quer fazer. E aí depois disso a gente estruturar, né? No nosso caso, a gente sempre busca opiniões, né, diversas dentro da equipe para poder trazer, para a gente não ter um olhar único onde a gente possa tergiversar naquilo ali. Né? Então, é isso. Mais alguma pergunta? Não? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Desculpa a tosse aí.